a um novo tópico na nossa disciplina de Química de Alimentos, denominado enzimas. Inicialmente, temos que saber o que são as enzimas. As enzimas, elas são um grupo de substâncias orgânicas, então, portanto, apresentam carbono em sua estrutura, de natureza proteica. Relembrem que quando falamos de proteínas, eu especifiquei que existe uma categoria especial de proteínas, que seria um tópico à parte. E esse é o tópico. Com a atividade dentro e fora da célula, que tem a função de catalisar reações químicas, ou seja, de acelerar as reações que aconteceriam de forma muito devagar se não estivessem presentes as enzimas. E elas aceleram as reações centenas, dezenas e às vezes até milhares de vezes, sem participar como um reagente ou produto da reação. Então, do jeito que ela entra na reação, ela vai entrar em contato com o substrato, que é a substância que vai se modificar, vai modificar o substrato, ele vai se transformar no produto e a enzima não teve nenhuma modificação, tá? Por exemplo, quando a gente vai produzir o pão quando está fermentando, o que acontece? As enzimas específicas do micro-organismo que você adicionou em forma de fermento vão consumir, por exemplo, o açúcar que você adicionou na formulação, que é o substrato, e vai produzir CO2, gás carbônico, e um pouquinho de álcool, certo? E esses são os produtos. E a enzima vai continuar a mesma. Então, ela vai pegar o açúcar, transformar em CO2 e álcool e vai continuar da mesma forma, certo? Só quem se modificou foi o substrato que virou um produto, uma substância que virou outra. Existe a explicação de como é essa relação de transformação. Nós temos um substrato e uma enzima separados, eles se juntam e formam um complexo, e quando se separam, você tem a enzima da mesma forma que entrou, e nós temos um produto que é diferente da substância que entrou inicialmente, nós chamamos de substrato. Só que além disso, nós temos também outras substâncias que podem se ligar durante esse processo, tá? E que, se não estiverem ligadas, elas não ocorrem as reações, que é o que acontece, por exemplo, com algum sal mineral, alguma vitamina, que a reação não acontece se não estiver presente. É como se fosse você ter um motorista, ter o carro que é a enzima, o motorista que seria o substrato, e não ter um sal mineral específico que seria a chave para ligar esse carro, certo? Existem alguns exemplos de enzimas. As enzimas têm nomes geralmente terminados em ase, tipo amilase, protease, sempre esse ase no final. Mas existe outra denominação com nomes populares, como por exemplo, a papaina, que pode ser retirada do mamão, ela é utilizada, por exemplo, em vários pontos, principalmente para amaciamento de carne. Já a bromelina, que vem do abacaxi, ela também é utilizada em vários pontos, principalmente em carnes e bebidas. Já a diastase é utilizada para produzir xarope doce a partir de açúcar, né, a partir de amido, que não tem um sabor doce. É utilizado também muito no setor de panificação. E a pepsina, que é uma enzima muito comum nos estômagos, e ela também é utilizada para amaciamento de carne, porque ela quebra reações. Para você ter ideia como é rápido as reações com as enzimas, essa papaina, se você adicionar um pedaço de carne e fizer tipo um suco, só bater o mamão e colocar o pedaço de carne dentro, imerso nesse suco, com 10 a 15 minutos, a carne já começa a desmanchar, os pedaços já começam a se soltar.
para você ver como é rápida a reação, que a reação dela é de quebra. Falarei mais isso na frente. Algumas propriedades gerais das enzimas. As enzimas, ela atuam em concentrações muito baixas, como elas são reutilizadas, ela se liga ao substrato, transforma o substrato em produto e continua íntegra, então continua inteira, ela volta, se conecta a outro substrato, transforma em produto e assim vai. Por isso não é preciso um substrato para cada, se eu tenho 1 milhão de substratos, eu não vou precisar de 1 milhão de enzimas. Eu preciso de uma quantidade menor, pois elas vão fazer o mesmo processo várias vezes. Elas atuam em condições suaves de temperatura e pressão. Então, por serem proteínas, elas têm sensibilidade a ou um local um pH muito baixo, ou seja, muito ácido, ou um pH muito alto, ou seja, um alimento muito básico, ou a temperatura muito alta ou muito baixa. Lembre que elas são proteínas e proteínas são sensíveis a variações altas e baixas de temperatura e pH. Então, ela pode desnaturar. E se ela desnaturar, ela perde a sua característica de ser enzima. Ela tem características similares às das proteínas, já que ela tem natureza proteica. Podem ser reguladas, então, se eu estudar aquela enzima, eu consigo acelerar, consigo reduzir a velocidade, consigo fazer ela parar, ok? Que é o que se faz, por exemplo, quando você cozinha a massa do pão. O calor é muito grande, então ele desnatura as enzimas. Desnatura porque é de origem proteica. E lembra que proteína desnatura. Então, se ela desnaturar, ela vai perder a sua função. Então, você usa o calor para poder parar essas reações. Elas são catalisadores biológicos que podem acelerar muito as reações. Aqui, mais ou menos, as quantidades que elas aceleram. De 1000 até 1 em 11 zeros aí na frente. É muito rápido. São específicas para cada substrato. Então, cada substrato tem uma enzima específica. São biodegradáveis, ou seja, são absorvidas pelo ambiente de forma natural e não são tóxicas. Aqui um modelo mais ou menos só mostrando que o substrato ele é específico para a sua enzima, por quê? Porque a estrutura física, né, de cada molécula tem uma estrutura. Então, essa estrutura, ela tem que encaixar especificamente na enzima correspondente. Então, se eu tivesse uma enzima que não tivesse essa partezinha aqui, por exemplo, ela não ia encaixar direito, porque ia ficar um vazio aqui. Então, ela não ocorreria a reação. As enzimas, elas são formadas por algumas estruturas. Quando eu tenho a enzima completa, ela é chamada de aloenzima. Quando eu tenho uma parte dela, aí uma porção dela é proteica, eu chamo de apoenzima, e tem outra região que ela não é de origem proteica, que seria aquela chave da ignição, certo? Então, aquela substância que não é a proteína, mas que vai ter que ser essencial para ocorrer. E essa parte não proteica a gente chama de cofator, que pode ser um metal, ou pode ser um ácido ascórbico, tá? Ácido ascórbico é vitamina C. Citocromos, pode ser também grupos, como o grupo M, que está presente na mioglobina da carne. Aqui mostrando, por exemplo, a gente tem só a parte proteica, a gente tem a parte não proteica, e elas só vão conseguir se ligar perfeitamente ao substrato quando o cofator estiver ligado à parte proteica, que é a apoenzima, e assim ela forma uma enzima completa. Por que, professora, que ele acelera? Não se assuste com a foto, é o seguinte: toda reação, para ocorrer, ela precisa de uma quantidade de energia, quimicamente, tá? E o que é que ela precisa de energia para ocorrer? Mais ou menos seria esse topo aqui, ó. Ela precisaria normalmente sem a enzima dessa quantidade.
o que é que a enzima faz? A enzima facilita. Então, no lugar de eu precisar dessa quantidade grande de energia, eu vou precisar apenas dessa quantidadezinha menor. Então, é mais fácil, mais rápido e mais provável da reação acontecer. As enzimas são, como são inúmeras, e por ela ser específica, né, para cada substrato, então existe uma quantidade gigante de enzimas, tá? E os setores que mais utilizam são o setor de alimentos e o setor de detergentes, de sabão, certo? Então, são muitas enzimas que existem. Existem as classes, elas são divididas nas oxidorredutases, que realizam reações de oxidação e redução, as que vão transferir um grupo, um pedaço de uma molécula para outra, as que vão fazer a quebra com a presença de água, as que vão adicionar duplas ligações, as isomerases, que vão fazer as reações de isomerização, aquela parte ótica, e as ligases. E os fatores que podem acelerar, influenciar essa atividade de uma enzima. Tanto o pH, cada uma delas tem uma faixa de pH, de temperatura que é ótimo. Então, que vai acelerar a reação de forma perfeita. Temperatura, a quantidade da própria enzima que tem, se eu tenho mais enzima, ocorre mais rápido. A concentração de substratos, tem substrato de mais e enzima de menos, então a reação vai ocorrer mais devagar. E a presença dos chamados inibidores. Inibidores são substâncias que vão se ligar no lugar desse substrato que ele vai se ligar aqui à enzima. O que é que acontece? Vem um outro substância que não é substrato, mas tem um formato similar e vem e toma o lugar do substrato. O lugar do substrato estando ocupado, ele não consegue se ligar. Se ele não consegue se ligar, a reação não acontece. Existem esses inibidores. Os tipos de inibidores, eles podem inibir a ação da enzima de forma reversível ou irreversível. O que é que significa? Se ele for irreversível, ele não consegue mais se desligar da enzima. Pronto, não é mais útil aquela enzima. Se for reversível, ou seja, ela pode se ligar e por algum motivo se desligar, é mais favorável, né? Mais fácil de você reconstituir e ter a sua enzima de volta. Bom, reveja o material, reassista a aula, mande suas dúvidas, faça os exercícios e até a próxima aula.